EBC Esporte de volta em conjunto com a TV Alego, com a RBC AM 1270, com a RBC FM 90,1 e também nas nossas redes sociais. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar do Goiás, mas agora a gente vai destacar um pouco a Copa do Brasil. Vamos falar das quartas de finais, vamos ver os jogos que estão programados. Quarta-feira, 4h30 da tarde, o Palmeiras recebe o Ceará no Allianz Parque. Às 7 da noite, o Cuiabá joga contra o Grêmio na Arena Pantanal. 9h30 da noite, o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, mesmo horário que o Internacional joga contra o América Mineiro lá no Beira-Rio. Tá aí, meninos, jogos difíceis. Esses dias eu perguntei, estava tendo Santos e Ceará, 4 horas da tarde. Foi lembrar logo desse? Logo desse. 4 horas da tarde, perguntei para o Vitor, falei, é feriado em São Paulo? Tem algum motivo do teu jogo 4 horas da tarde? Agora outro jogo é do Palmeiras, 4 horas da tarde. Ô Vitor, como não tem público, a televisão coloca no horário que quer. Mas é uma falta de respeito com o torcedor, né? Que está trabalhando e que nesse horário ele não pode sentar na frente da televisão para assistir o seu time de futebol. Então, apesar da torcida não estar em campo, não estar no estádio, ela está em casa. E você tem um jogo 4 horas da tarde, sinceramente, num clube do tamanho do Palmeiras, eu acho um absurdo. Mas esse não é pior do que um sábado, 9h30 da noite. Esse Pelo menos doído, sábado, né? 9h30 da noite, a pessoa está em casa, né? Não tá... Ou no boteco vendo lá, né? Vitor Monteiro, qual desses jogos você vai ficar lá de olho? Ou todos, né, Vitor? Você arrumou namorada já, Vitor? Não, ainda não. Thaís, então, desses jogos, o que eu considerava o mais desigual seria Inter e América Mineiro. Só que o Inter, com essa mudança no comando técnico, não basta sair o Eduardo Cudê, que mesmo com muitos desfalques, ele conseguiu acertar o Inter perdeu o Guerreiro, que era o homem-gol. O Thiago Galhardo se transformou na grande referência do time. Ele conseguiu potencializar vários atletas do elenco colorado, do elenco gaúcho. Só que não basta perder o treinador. Trouxeram o Abel Braga de volta. E o Abel foi contratado simplesmente pela história dele no Inter, que, é talvez o grande treinador da história colorada, campeão mundial, mas há quantos anos o Abel não faz Tá sem ritmo de jogo, Vitor? Há quantos anos o Abel não faz um bom trabalho, trabalho razoável? É absurdo se lembrar a passagem dele no Flamengo, no Vasco, no próprio Fluminense. É inexplicável. O Inter, terceiro colocado, disputando o título brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aposta no Abel Braga. Para mim, isso abaixa o nível do Internacional, inclusive na Copa do Brasil. É favorito contra o América? Só que não me surpreenderia o América conseguir tirar o Inter por conta disso. E o pior é ele fazer um contrato de 2 meses só, né? Até o último dia do Campeonato Brasileiro. E aí aquele contrato de experiência. Se conquistar alguma coisa, digamos, ficar numa Libertadores, renova. Do contrário, que realmente nos últimos jogos o Abel foi mal, nos últimos times que ele passou. Mas realmente não dá para entender, Vando, porque você pega um clube igual o Internacional, há quantos anos o Internacional não é campeão brasileiro? Tem todas as condições de ganhar o título nesse momento. O Flamengo acabou de perder o treinador, vai começar um trabalho técnico do zero. Eram as duas equipes que estavam ali disputando e o Internacional simplesmente se contentar com uma vaga na Copa Libertadores, eu acho muito pouco pelo que fez até agora nessa competição. A responsabilidade do Abel é grande, porque ele pega um time líder, né? Líder do campeonato. Pode ser bom? Pode, mas pode ser ruim, que se esse time começar a cair nas mãos dele, é o fim da carreira dele. E é uma rodada de estreia de treinadores. A gente tem o Abel, né? E tem também o Rogério Ceni, né? Que já vai chegar enfrentando o São Paulo, o clube da carreira dele. Que ele sonha ser presidente, né? Até a manchete que eu dei aqui, no meu Boa Noite, o Rogério tornou Fortaleza grande, assim, de intermediário para cima. O Rogério ganhou o quê? Uma Série B, uma Copa do Nordeste, 2 cearenses, né? Isso. Quer dizer, fez história no Fortaleza. Saiu, voltou para o lugar do Zé Ricardo, salvou o Fortaleza ali, estava muito mal. Mas no Flamengo é outra história. No Flamengo ele vai ser um treinador apenas e tão somente. Tudo que ele fazia com a autoridade total lá dentro do Fortaleza, ele não vai fazer no Flamengo. Lá é diferente, o elenco é diferente. Um jogador que ele chama a atenção, como ele chamou de um do Fortaleza esses dias, se ele chama um Gabigol, um cara desses aí qualquer, mexe com o elenco inteiro. E o Domenech caiu, foi com uma discussão que ele teve com o Gabigol também,
né, teve uma influência muito grande. Ele passou por uma experiência assim no Sim. Cruzeiro, né? Quando enfrentou aquela mesmo turma. assim, você lembrando, o Cruzeiro, o elenco já tinha vários problemas. Sim. Problemas internos, com todos os treinadores que passaram por ali. No Flamengo, pelo menos a priori, o Rogério chega com o aval do elenco. O elenco gostando, inclusive foram divulgados vídeos da chegada dele, o Rodrigo Caio comemorando com o Marcos Braz, ó, parabéns, excelente. E eles tiveram um desacordo lá na no época, São Paulo, né? O negócio do fair play. Né? No jogo contra o Corinthians, o Rodrigo Caio foi muito sincero, né? Tirou um cartão que tinha sido dado para o Jô. O Jô pôde jogar o jogo seguinte e marcou o gol da vitória. E o Rogério ficou bravo com ele. Então, eu acredito que por conta disso, a gente não pode comparar tanto a época do Rogério no Cruzeiro com agora ele no Flamengo. Pela chegada, ele pelo menos inicialmente, é bem recebido, bem visto pelo elenco. Claro que vamos ver com Mas eu digo assim, de administrar vaidades, claro, né? Já passou pela experiência. Para mim, contrata mal. Falei aqui que o Inter contratou mal, que o Atlético contratou mal e para mim o Flamengo contrata mal também. Vou ser coerente com o meu comentário que eu fiz com os 3 clubes. Para mim, dá um passo atrás. Quando você pega um treinador do nível do Jorge Jesus, que foi campeão da Libertadores, que fez o que fez à frente do elenco, traz o Domenech, que não tinha essas credenciais. A única credencial que tinha era de ter sido auxiliar do Guardiola. E isso foi muito demandado e acabou não dando certo. Aliás, não dando certo não, né? Acabou tendo 2 resultados ruins em sequência, mas até então o time está disputando o título do Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que é um mau trabalho. Só se a pessoa for doida para falar que um clube está fazendo um mau trabalho, sendo que está disputando o título brasileiro. 63% de aproveitamento. 63% de aproveitamento. Para mim, dá um passo atrás de trazer um treinador que, além de ter uma identificação muito forte com o rival, que é o São Paulo, é um treinador que tem uma história no Fortaleza, mas ainda principiante para pegar um clube do tamanho da pressão que existe dentro do Flamengo, principalmente pressão de clube ali, ó, conselheiro, dirigente. Rogério Ceni ali no meio, meu amigo, não é fácil não. Sim, para acrescentar, Thaís, o Rogério no São Paulo ele não chegou a 50% de aproveitamento como técnico, como jogador único, não é? História do São Paulo. No Cruzeiro foi pior ainda. Foram 4 derrotas em 6 jogos. Então, Fortaleza, tudo bem, brilhante. Mas em 2 times grandes, ele não deu certo. É uma grande jogada agora dele, assim. A grande oportunidade da vida dele é essa do Flamengo. Pelo time que o Flamengo tem. Ele consagra se ele ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas se ele não coloca o Flamengo, mesmo numa Libertadores, eu acho que ele fica liquidado, assim, como esse treinador emergente. Quem ganha quarta-feira, Evandro? Flamengo ou São Paulo? Sinceramente, acho que o Flamengo. Flamengo vai ter uma motivação muito grande, apesar dos desfalques. Né? Apesar dos desfalques. Mas o São Paulo é um time também cheio de altos e baixos, não perdeu para o Goiás. E acabou Todo de mundo golear viu o Flamengo por por 4-0. Sim, né? mas só que aquilo não acontece todo dia, né? É hora de falar do Goiás, né? O time esmeraldino segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com 12 pontos, não vence há 10 jogos, o que não é novidade. E o discurso na equipe esmeraldina é de confiança no elenco e de recuperação no segundo turno. Eu acho que quando você tem o elenco, você tem que, à disposição, você tem que, enquanto eles estão aqui, você tem que acreditar neles, né? Por exemplo, vamos lá, o Edilson saiu, o Pintado teve poucas oportunidades, eu acho que o Pintado mostrou nesse jogo que tem condições de jogar assim, é um jogador que tem brilho, é um jogador que tem muita vontade, é o que nós estamos precisando nesse momento agora, muito sangue, que é uma virtude do jogador latino-americano. Então, acreditamos sim nesse elenco. Tem que acreditar, entende? Para que a gente possa ter forças para podermos sair dessa situação. E não adianta pensar que nós vamos trazer 10, 15 jogadores, que isso não tem, o mercado não disponibiliza isso. O mercado não disponibiliza isso. Então, nós temos que não só acreditar, mas incentivar esses nossos atletas, porque eles podem, e eu tenho certeza que podem dar muito mais do que eles estão dando, e eles estão mostrando isso, né, pelo menos nos trabalhos. O resultado não veio, mas eu tenho certeza que vai vir o mais rápido possível.
Tá aí o Goiás que já tem desafio em casa, joga sábado contra o Atlético Paranaense, no estádio Ali Pinheiro. Isso, joga contra o Atlético Paranaense, que é dos clubes o que o Goiás vê de mais perto, e assim mesmo são 6 pontos? 7 pontos? 7 pontos, né? 7 pontos de diferença. Direto. Então, ver próximo, mas próximo são pelo menos 3 jogos para conseguir pelo menos alcançar, passar o Atlético Paranaense. Espero que já comece agora sábado, que já tira 3 pontos daquele clube que está ali mais próximo dele. Acho que é um jogo decisivo para o Goiás, mas decisivo com relação a não ganhando, perdendo o Atlético Paranaense, já poder, eu falo como comentarista, obviamente que quem estiver lá dentro, profissional, que recebe e trabalha para isso, tem que trabalhar e acreditar até o último momento, mas eu já vejo perdendo para o Atlético perspectiva nenhuma do Goiás sair dessa situação. É um jogo complicado, mesmo o Atlético Paranaense nessa situação ruim que está, e a gente fala muito da evolução que o Goiás apresentou contra o São Paulo, da evolução que o Goiás apresentou contra o Vasco, e agora a gente precisa ver se essa evolução vai chegar em algum lugar, que é a vitória. Espero que isso aconteça. E se chegar, por exemplo, ano passado, a gente viu o Goiás terminando ali um primeiro turno na 15ª colocação com 21 pontos. Contando aí que temos 2 jogos a menos o Goiás, né? O Goiás, ele terminaria... Nesse momento, nem os 2 jogos a menos tiraria da lanterna. Né? Não, sim, assim, mas assim, terminaria Goiás, com a pontuação próxima dos Sim. 21 do ano passado, que fez um segundo turno de recuperação, terminando até na 10ª colocação. O segundo turno, no próximo jogo o Goiás faz 19 jogos. Então, matematicamente, digamos assim, ele vai completar um turno, né? Mesmo com 2 jogos atrasados, porque tem gente que já começou o segundo turno. E é uma lembrança boa para uma perspectiva de vencer. Né? Se o Goiás vence o Atlético Paranaense, é uma coisa a mais para motivar o elenco a tentar sair dessa. Agora precisa fazer uma campanha de recuperação no segundo turno também. Exatamente. E precisa vencer o Atlético Paranaense. Sim. Esse é o ponto. Vamos esquecer tudo. Jogo a jogo. Vamos pensar nesse jogo. O Goiás precisa vencer o Atlético Paranaense, o que teve perto, contra o Vasco não aconteceu, contra o São Paulo teve aquela questão de arbitragem. Espero que até, assim, psicologicamente o clube esteja preparado para lidar com isso, porque houve uma reclamação muito grande dos jogadores, dos dirigentes essa semana, Sim. mas que possa deixar isso para trás e conquistar a vitória contra o Atlético Paranaense. Lá foi quanto? Na ida. O Goiás perdeu de 1 a 0? Tem que olhar aqui. Tem que olhar Na pra ida, lembrar. né? Olha, a gente está 2-1, se não me a engano. gente tá Vou batendo aqui na conferir. tecla, na mesma tecla, todos os dias, todos os jogos do Goiás. É decisão para o Goiás, é decisão. E todos os jogos, até ele sair da zona do rebaixamento, serão decisivos. O que deixa a gente um pouco preocupado é justamente o fator do time não reagir em campo. Está jogando bem? Tá melhorando. Mas é preciso vencer, como o Daniel disse. Não basta jogar bem, não basta reagir. Tem que jogar mal um dia e ganhar. Tem que jogar mal, dar um chute, a bola entrar e segurar, como fez contra o Inter. Sim, Vitor. Foi 2-1 para o Atlético Paranaense, Claro. que o Goiás estava bastante Soltado desfalcado, do por conta da Covid, né? Covid. Sim, O Bessa fez o gol de segunda pênalti, e o Vitinho e o Carlos Eduardo fez o gol Que da nem vitória. comemorou, é verdade. E que fez gol também agora, nesse último jogo lá, que o Atlético ganhou do Fortaleza. Os 2 jogadores que eram daqui, o Carlos Eduardo e o Kaiser. Exatamente. Então, o Atlético também não está com esse... O Atlético tem um time razoável, já teve times bem melhores. Mas eu acho que assim, aquele jogo que dá um equilíbrio grande, mas o Goiás precisa, nem que seja, sabe aquela coisa assim, de carreta desgovernada, tem que ser assim, para cima do Atlético do Paraná. Volta Queco, Shailo, Jefferson. E aí, vocês acham que... Queco, para mim, a volta dele é importante, se ele conseguir principalmente jogar o que jogou contra o Vasco. É um jogador que tem potencial, acho que pode ser mais explorado. O Shailon ainda preciso ver mais do futebol dele, sinceramente, desde que chegou, não vi nenhuma partida que me surpreendeu. Também não foi muito ruim, mas ele mantém aquela média ali que nesse momento não resolve nada para o Goiás. E vamos encerrar esse bloco agora falando do Rally dos Sertões, dessa edição de 2020. Nós temos imagens. O Rally acabou no fim de semana. Foi a 28ª edição do maior Rally das Américas, que teve 2 etapas, passando pelo estado de Goiás. Imagens belíssimas aí do nosso estado, do nosso cerrado.
Também passou por São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal e Maranhão. Teve como vencedor nas motos o Ricardo Martins, nas UTVs o Denísio Casarini com... No quê? Hã? Nas quê? UTVs. O que seria uma É um UTV? carro que... Thaís Freitas explica. É como Pois se fosse não, um Thaís. bug, mas não é um bug, é um carro Entendi. que você olhando você vai pensar um bug mais elaborado. Mas Tipo é uma aquele UTV. Jeep do Dante Keller. Ah, tá. Exatamente. Tá explicado. Trouxe para nossa realidade, o Daniel entendeu. Nos carros, o Marcos Baumgart, em parceria com o Kleber Sincea, venceu. E teve também como destaque um meio goiano, numa categoria, eu estou até abrindo aqui para o Cristiano Rocha. Ele que é nascido em Irati, no Paraná, só que ele mora metade do período, digamos assim, em Goiânia, metade do período na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Ele venceu uma das categorias da Pro Brasil, o Rally Sertões, que agora é conhecido só como Sertões, né? Já tem 3 anos que mudou a nomenclatura, mas uma competição extremamente tradicional e muito bacana de acompanhar sempre. Tivemos a 2ª e a 3ª etapa passando aqui no estado. E o João Rocha manda boa noite, Thaís. Boa noite, João Rocha. Obrigada pela sua audiência. Vanderlei Corrêa, de Goianira. Boa noite a todos. Acho que o Marcelo Cabo pode dar certo no Atlético, desde que ele chegue com 3 a 4 jogadores para ser titular. Aí, ó. É difícil. Difícil nesse momento. Boa noite, Thaís. A cada dia o programa fica melhor. Show de esporte, só os feras. Um grande abraço, Ailton Melo, de Aparecida de Goiânia. Abraço para você também e a todos de Aparecida. E a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já.